Neste momento, convidamos o diretor de eventos do IFL Santa Catarina, André Moreira, para apresentar o Prêmio Ideias de Liberdade e o homenageado desta edição do Fórum. Após a apresentação, nós convidamos o associado do IFL Santa Catarina, Hamilton Zardo Neto, para realizar a entrega do prêmio. O passador está aí? Bom, primeiro, boa noite para todos, né? Para quem já não sabe, já está noite lá fora. É um grande prazer para a gente, né, que vocês tenham ficado aqui a quinta-feira inteira escutando a gente falar sobre liberdade. Isso deixa a gente bastante otimista quanto ao futuro do Brasil. Eu vou fazer aqui uma leitura de um discurso bem simples, não vai ser nada tipo o Celso de Mello fez algumas semanas, de ficar 3 dias aqui lendo um discurso, mas vai ser bem breve. Poucas coisas são mais democráticas que a aflição suscitada pela pergunta: por que eu vim parar neste mundo? Até mesmo uma criança é marcada pelo trauma de tomar ciência dos questionamentos sobre a razão da própria existência. Para o filósofo Willem Flusser, a razão pela qual nos comunicamos e edificamos sistemas simbólicos é muito simples. Precisamos a todo tempo esquecer a morte. Porém, eu gostaria de me atrever a ir mais além. Acredito que a história nos mostra que muito mais importante do que vestir-se de simbologias para esquecer a morte é a empreitada de criar estas mesmas simbologias para fugir do medo de uma vã existência. Em pouco mais de 8.000 anos de história, o homem civilizado inventou os mais criativos sistemas para dar razão à vida. Acumular riquezas, dividir riquezas, conquistar direitos, alcançar notoriedade, perseguir o prazer carnal, todos sistemas que faliram, pois ao deitar-se para dormir, são estes mesmos sistemas que presenteiam o eu com a sensação do vazio. Assombra-se e amedronta-se quem sabe que mesmo uma vida recheada de conquistas, em nada valerá se estas para ninguém servirem. Contudo, diante de todas as fracassadas tentativas de justificar as razões da existência, a cultura ocidental produziu uma resposta inusitada. Ousou colocar o próximo no centro da razão de existir do eu. O vazio existencial foi preenchido com uma resposta simples, porém inovadora. Somente terá uma vida satisfeita aquele que dedicar sua existência para o bem de seu semelhante. Ainda assim, na mentalidade popular, assusta a possibilidade dessa conclusão, porque para muitos significa que devemos abraçar uma vida franciscana, sem posse, sem vícios e sem paixões, dedicada somente a ajudar os mais vulneráveis. Porém, precisamos nos afastar de respostas óbvias e vislumbrar os infinitos caminhos que podem ser trilhados por quem com sabedoria dedica-se ao próximo. Temos que olhar para aquelas trilhas pouco intuitivas e até mesmo para aquelas que são ingratas para o caminhante. É para ajudar a fomentar as mentes com exemplos vivos de pessoas que dedicam sua vida ao próximo que o Fórum Liberdade e Democracia de Santa Catarina presta esta singela homenagem a um dos mais importantes exemplos para aqueles que procuram deixar relevante parcela de contribuição para a vida de seus semelhantes e para o bem-estar geral da sociedade. Há 25 anos, o nosso homenageado de hoje e a equipe do Plano Real ofereceram o próprio suor para resistir contra injustiças perpetradas por uma oposição raivosa, que difamava as medidas econômicas desenhadas pelo grupo e maliciosamente difundia falsas verdades no intuito de conquistar as mentes daqueles que mais sofriam com o pavor da década perdida. O grupo do Plano Real foi achincalhado e adjetivado de forma grosseira. À época, um jornalista famoso, que agora nem vem ao caso citar quem é o nome dele, chegou a profetizar que o Plano Real não passa de um remendo. A história provou que ele estava errado. O plano, desenhado há mais de 2 décadas, trouxe sólidas instituições que nem mesmo a paparrotada nova matriz econômica foi capaz de destruir. Ainda hoje, sob o ataque das mentes iluminadas que ainda teimam em resistir contra a instituição viva do Plano Real, a dedicação da equipe que domou o dragão da inflação é para nós o exemplo vivo a ser seguido quando almejamos uma vida de trabalho dedicada ao bem-estar geral. Como não poderia ser diferente, é para entregar nossa homenagem que chama ao palco o associado do Instituto de Formação de Líderes, Hamilton Zardo, e com incalculável deferência, peço para que recebam, com uma calorosa salva de palmas, de pé, o nosso homenageado, um exemplo vivo daquilo que acreditamos
ser nossa razão de existir. O inveterado defensor da liberdade, o Dr. Gustavo Franco. Muito boa tarde a todos. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer essa extraordinária homenagem. É indescritível a sensação de estar aqui 25 anos depois do fato, festejando uma coisa tão gigante quanto a criação da moeda brasileira. Moeda é identidade nacional, é uma parte de nós mesmos. Não se tem, infelizmente, a memória do que foi a aflição continuada, a atmosfera viciosa daqueles anos de hiperinflação. Essa memória talvez nos ajudasse hoje a impulsionar reformas que estão tendo dificuldade para andar, mas 25 anos depois é um pouco afterlife. Não podia imaginar que ia acontecer desse jeito, não posso me queixar. Trouxe para festejar esse evento, essa homenagem, uma apresentação cujo título vocês já podem ver, é o título do capítulo final do livro que eu escrevi recentemente, chamado Moeda e a Lei. É uma história monetária do Brasil durante 80 anos, começados em 1933 e terminados em 2013, logo antes do pesadelo. Tem uma razão de ser. Eu gostaria de utilizar os 30 minutos que eu tenho para explicar por que esta é a reflexão pertinente a fazer sobre o momento em que estamos da nossa vida monetária. Esse é o roteiro dessa apresentação. Tiro vantagem de ter escrito recentemente um livro de 800 páginas, que é uma insanidade para qualquer pessoa, mas durante a escrita das medidas do Plano Real, eu aprendi muita coisa sobre direito e aprendi que 1933 foi um ano espetacularmente importante na história brasileira. Muita coisa aconteceu ali, não vou explicar aqui, enfim, é o assunto do livro, mas o capítulo que reflete sobre o que acontece depois de 2013 tem esse título enigmático que eu gostaria de explicar, prenunciando um pouco o retrocesso gigantesco que veio a seguir e servindo como uma introdução, uma boa moldura para explicar os desafios que nós temos hoje. Do que se trata? O Preço do Amanhã é o título de um livro muito bom do meu colega Eduardo Janetti, sobre os termos de troca entre o presente e o futuro, a taxa de juros, um modo como trocamos coisas de hoje para o amanhã. O País do Futuro é um título famoso, o título de um livro famoso do Stefan Zweig, que passou a ter um significado diferente. Talvez ele estava se referindo no seu livro a uma coisa diferente, essa virtude brasileira de amalgamar tudo que é diferente numa coisa nossa, que a Europa se ressentia muito de não possuir naquele momento que ele veio para cá exilado. Isso era uma virtude que a gente continua tendo. No entanto, nós nos apropriamos desse título de um jeito diferente para fazer um pouco mostra de nós mesmos, e é o país do futuro que nunca chega, né? Tem alguma coisa muito verdadeira nessa ideia do futuro que nunca chega e que está relacionada com o preço do amanhã, o valor do amanhã, que é muito alto no Brasil.
Obviamente, as coisas estão relacionadas vamos dizer que a distância entre o hoje e o amanhã é medida por essa coisa, esses termos de troca entre o presente e o futuro, que de alguma maneira passam pela moeda. Então, é a reflexão final de um livro gigante sobre a história da moeda no Brasil, onde algumas teses fundamentais são importantes para o hoje, para o agora que nós estamos vivendo. Queria começar com uma tese fundamental, vão ser só duas, é uma apresentação curta. A primeira, simples, era essa que vocês estão lendo: a inflação era uma espécie de imposto sobre o pobre. Quando o Estado fabrica pedaços de papel de forma incontrolável e irresponsável, desvaloriza o pedaço de papel, e com isso é como se ele derretesse nas nossas mãos. Alguns têm a capacidade de se defender desse processo, são as pessoas com acesso aos instrumentos financeiros, outros não, ricos e pobres em geral. Portanto, a inflação é sim regressiva, um imposto que incide sobretudo sobre os mais pobres. O despossuído dessa coisa chamada correção monetária, que a gente aprendeu como é que funciona, e o pobre é sempre ausente das composições políticas e legislativas que levam à concessão, à obrigação da prática de correção monetária em certas transações, não em todas, é uma por uma, e por isso a inflação funcionou como uma forma de tributação, todavia muito singular, várias maneiras de interpretar esse fenômeno. Muitos dizem e defendem que a inflação contribuía para o crescimento de uma forma meio pecaminosa, assim como se fosse o doping no esporte. Ela é uma espécie de aceleradora, anabolizante ou alguma coisa meio ilícita, não exatamente legítima, mas que possivelmente funcionava para o desenvolvimento. Ela tinha funcionalidade, todos reconheciam, embora muito pouca gente fizesse uma defesa aberta da inflação como processo, como meio para chegar ao crescimento, mas era isso que ela era, sem que se dissesse. E nisso tinha uma coisa, uma espécie de um pacto fáustico em utilizar essa ferramenta diabólica para obter o progresso, que é exatamente a alegoria em cima da qual se constrói a história do Fausto. Não apenas o primeiro, o Fausto tem dois momentos. O Fausto I é o sábio que quer a transcendência e está disposto a sacrificar sua alma. O Fausto II, que é o social, vamos dizer assim, publicado após a morte do Goethe, é de 1830, é uma história onde isso é transposto para o social, e é o rei que meio que vende a sua alma na sua corte, o astrólogo da corte ensina ao soberano o que é o papel moeda. E o astrólogo, na verdade, era Mefisto disfarçado de astrólogo, era uma alegoria sobre como o demônio criou essa criatura, o papel moeda e a inflação. E o curioso é que a inflação, o papel moeda, na história original, ela provoca o desenvolvimento, ela, de muitas maneiras, é uma alegoria de coisas que vão acontecer muito tempo depois em países como o nosso, mas diferente do Fausto I, e do Fausto anterior, é uma lenda antiga, do Fausto da época shakespeariana, onde o Fausto, o diabo, afinal, leva a alma do cara. Esse Fausto do iluminismo, ele é perdoado, porque ele é o homem que realiza. É uma mudança muito importante no modo como a economia política é concebida. Ou seja, houve são imagens interessantes, estão meio emboladas aqui, mas
Brasília é um produto vamos dizer, do abuso do papel moeda no Brasil, é um signo de uma época de inflacionismo. JK aparece nessa cédula de 100 mil cruzeiros. Deixa eu dizer que nenhum país sério é capaz de emitir uma cédula de 100 mil da sua própria moeda sem cair no ridículo, e mais ridículo ainda é tê-la carimbada cortando 3 zeros numa troca de moeda. Isso é uma imagem extraordinária do que nós vivemos. O livro do Marshall Berman chega a definir algo que ele chama de modelo fáustico de desenvolvimento, que é exatamente isso que a gente talvez traduzisse para nós, para a nossa linguagem cotidiana, como o inflacionismo. E tem um livro muito bom do professor Hans Binswanger, sobre o Fausto II, traduzido para o português. Vale olhar essa ideia de que a inflação é uma coisa não apenas pecaminosa, como é uma coisa que parece droga, parece cocaína, acho eu, muito presente nessa trajetória. Nós temos índices de preço no Brasil. O da FIPE é o que recua mais longe no tempo, 1939. O que vocês veem ali é o índice de preços. Isso é o índice de preços em escala logarítmica, em março de 39 igual a 1. O índice em dezembro de 2013 é esse número que vocês estão vendo aí. Seria impossível desenhar esse gráfico se não fosse por uma escala logarítmica, um artifício matemático aqui que os engenheiros da sala vão saber o que é, não vou entrar no detalhe, mas são 3 momentos específicos da inflação brasileira ou do nosso vício nessa droga. O momento de vício moderado, onde o viciado acha que tem controle sobre si mesmo, 2% ao mês em média durante todo esse período aí da década de 40, 50, 60, 70 até 80, 16% ao mês em média durante esse período aí da hiperinflação, esses 15 anos que antecedem o Plano Real, e claramente uma mudança no modo como essa nação ordena o seu sistema monetário. É o momento da ortodoxia. Ortodoxia e austeridade são palavras apropriadas, às vezes, de um jeito como se fossem um jeito meio religioso, sofrimento, quando não é bem isso. Ortodoxia, vamos dizer que é apenas a abstinência do uso das drogas ilegais ou do abuso abuso de drogas. É uma espécie de pré-condição para a saúde econômica, sobretudo para um viciado, quanto mais como somos todos nós. Como a moeda é a nossa identidade, isso é um pouco a nossa história, e é ruim olhar para o nosso passado e nos reconhecermos como ex-viciados, ex-alcoólatras. Não é uma sensação boa. Talvez essa seja uma explicação sobre o porquê dessa memória ter ficado tão esmaecida desses anos tristes. O fato é que ortodoxia, por conta dos seus adversários, passou a ser parte disso que se chama o modelo neoliberal, não é isso? Quando não é bem isso. Ortodoxos e heterodoxos é uma outra história, mas de alguma maneira é como se o ortodoxo fosse quem bebe socialmente e o heterodoxo fosse o alcoólatra. Mais ou menos essa a lógica da coisa. Nossa história monetária pode ser resumida nesse quadro. Nenhum outro país deste planeta teve 8 padrões monetários em 50 anos e 9 moedas nesses 80 anos. Cada uma das moedas tem aí a sua data de nascimento e morte, a inflação média durante a sua vigência e a taxa de câmbio de uma para outra quando ela foi trocada. Vejam que o real é a moeda mais bem comportada de todas as que nós tivemos em todas as épocas, ok? Depois de uma trajetória... Muito bem. Isso, no entanto, deixa eu me colocar... Durante muitos anos festejei isto aí. Agora, 25 anos depois, passada a festa,
vamos refletir um pouco sobre como é que fica a economia política das finanças públicas depois que a inflação deixa de existir como mecanismo de financiamento do governo. Como é que vamos ser felizes sem a droga, né? Então, essa é um pouco esta pergunta: como é que se dá o conflito distributivo, ou essa desigualdade entre ansiedades e possibilidades, sonhos e possibilidades que o Brasil tem, como qualquer nação jovem, quando nós não temos mais a inflação como mecanismo de financiamento desse excesso, legítimo que seja, mas é um excesso. Como é que funciona, né? E nós estávamos acostumados a financiar o excesso fabricando pedaços de papel. E agora? Como é que fica? Foi uma grande pergunta nos primeiros meses depois da estabilização, quando desaparece o chamado imposto inflacionário. A resposta é simples. Agora nós temos que dar às pessoas, obter os recursos prometendo entregar de volta, algo que não se fazia, o Estado não fazia antes. Te dava um pedaço de papel que você era obrigado a aceitar e ele derretia na sua mão. Agora não. Agora todos nós emprestamos dinheiro ao governo e ele nos paga generosamente. Por isso, não é que ele seja generoso, é porque nós somos desconfiados. São duas faces da mesma moeda. Nesse sentido, por que agora o assunto é dívida e não mais pedaços de papel? O conflito distributivo deixa de ser entre quem tem correção monetária e quem não tem, deixa de ser horizontal e passa a ser intertemporal. É nós contra as crianças, ok? Ao nos endividarmos hoje como Estado, o Estado deixa para os nossos filhos a dívida pública, que são impostos no futuro, não é isso? Portanto, de certa maneira, nós continuamos tributando um ausente. Antes era o pobre, agora são as crianças. Não sei se tem jeito de a gente melhor enquadrar essa tela, mas, enfim, o endividamento maior que resulta, que a gente vai verificando que ocorre durante essas 2 décadas depois do Plano Real, o endividamento se dá ou porque os déficits, o prejuízo do governo permanece e por isso a gente tem que se endividar, ou porque, uma outra forma de endividamento, que é a assunção de obrigações acima das possibilidades daqueles que vão se beneficiar delas, como é o caso do desequilíbrio previdenciário, que é uma outra forma de dívida, é uma obrigação do Estado com as pessoas que são parte do sistema, que o Estado não tem como financiar, senão transformando essa obrigação em dívida e criando a bola de neve. Esse endividamento maior, via déficits ou via desequilíbrio previdenciário, deteriora os termos de troca entre o presente e o futuro, torna a vida muito pior para as nossas crianças. E não é por acidente que o nosso ministro da Fazenda tem falado tanto nas crianças, quando fala na reforma da Previdência, porque são eles que vão pagar a conta nós aqui de cabelo branco, não estamos querendo pagar os impostos que têm a ver com isso. Pois bem, a coisa ia bem e os termos de troca entre o presente e o futuro não estavam se deteriorando, ao contrário, depois de 2002, isso que vocês veem aí, resultado primário fiscal em azul e dívida líquida em cor de laranja, vínhamos numa senda virtuosa, onde esse era o tipo de descrição que se fazia dessa época. Essa capa do Economist é de 2009, e vejam outra indicação poderosa da mudança de percepção nossa sobre o futuro, que é o market cap da Bolsa de Valores, ou seja, qual era o valor agregado de todas as empresas que estavam em negociação na Bolsa de Valores de São Paulo em 2002 e em 2011. Passa de
200 bilhões de dólares para 1,6 trilhão de dólares, ou 1.600 bilhões de dólares. São as mesmas companhias que, nesse período aí, passam a valer várias vezes mais. O que governa essa apreciação é uma mudança nos termos de troca entre o presente e o futuro. Ou, se vocês quiserem uma explicação mais financeira, é a taxa de desconto com que você está trazendo a valor presente os fluxos de dividendos de caixa livre das empresas que estão sendo negociadas na Bolsa de Valores. Ou seja, o olhar sobre o futuro, uma vez melhorado em razão do que está acontecendo com as finanças públicas, cria valor para tudo que está no futuro, que passa a valer mais, porque o juro é menor, a taxa de desconto é menor. Nós criamos mais de 1 trilhão de dólares de riqueza no país, simplesmente ao alterar as finanças públicas e, portanto, os termos de troca entre o presente e o futuro, ok? É assim que se cria riqueza de verdade no processo de desenvolvimento, não é tão cumulativozinho assim como o PIB todo ano, tem essas pancadas assim, que tem essa natureza. Isso, no entanto, é interrompido quando vem a nova matriz, e a história é conhecida de todos, a política econômica dita neoliberal, ortodoxa, que vinha sendo seguida, foi taxada de primitiva para baixo, como é de conhecimento de todos, e depois disso aqui, a revista faz uma nova capa, que é de 2013, arrependidas, junto com um relatório de 15 páginas, explicando por que errou, e que realmente fomos enganados e tudo isso, e o market cap da Bolsa volta para 400 bi de dólares. Façam a conta, vejam quanto foi destruído de riqueza pela aventura da nova matriz. É o custo de Dilma Rousseff, é mais de 1 trilhão de dólares de perda, ok? Muito bem. Não foi, talvez, um fenômeno exclusivamente brasileiro. E aqui é uma brincadeira com as capas. Essa é uma capa de 2012, onde talvez a influência, o sucesso econômico da China, a Rússia, talvez, tenha motivado a ideia de que tinha um movimento mundial de renascimento de um certo capitalismo de Estado. Ok, isso chega até nós, mas em 14, a capa já ia sair posterior à capa do Cristo Redentor caindo no mar, né, um pouco mais moderada. O Brasil precisa mudar. Essa capa foi recebida pelo Partido dos Trabalhadores com esse tipo de avaliação, para ter uma ideia do tipo de delírio que o Brasil vivia nessa ocasião. As outras capas têm mais ou menos a mesma. Esta última é de 2016, logo após o impeachment. É uma história triste, ou seja, é como nós, ex-alcoólatras, tivemos uma recaída na nova matriz que foi terrível, e nos colocou de volta a ver com o tema desse seminário, desse evento, que é o Custo Brasil, já que isso do preço do amanhã ficar mais caro, de muitas maneiras, contamina as múltiplas manifestações do que é Custo Brasil. O preço do amanhã ficando mais caro, veja, não é um drama apenas da Selic, que durante todo esse período virtuoso foi para baixo, depois teve que subir por causa da nova matriz. Tem um outro enredo, até mais interessante, que tem a ver com algumas pequenas lições que nem sempre a gente nota. Sempre é possível disfarçar um preço alto fazendo preços diferentes para diferentes consumidores. Essa prática conhecida como diferenciação de preço.
E no mercado de crédito, isso é muito fácil de fazer, conforme o tipo de crédito, o juro é diferente, então você não sabe qual é o juro. Você tem vários juros, né, conforme o tipo de operação, de garantia. Então, a segmentação do mercado de crédito se torna um fator fundamental para ocultar a grande distorção que é termos de troca desfavoráveis entre o presente e o futuro. O governo se endivida em Selic, que é o piso, não é o piso, mas enfim, é relativamente baixo em relação ao espectro de juros. Outros brasileiros especiais se endividam bem mais barato do que isso, e os brasileiros comuns têm acesso a crédito a taxas muito maiores. Tem uma diferenciação muito clara aí. E dá para dizer que tem uma espécie de dualidade. Vejam, o Banco Central publica regularmente uma estatística chamada ICC, Índice de Custo de Crédito, e aí ele pode, conforme o tipo de crédito, calcular o custo, o ICC daquele tipo. E tem dois tipos de crédito no Brasil: o crédito direcionado, subsidiado, camarada, que é esse aqui, ICC do lado de cá, que a gente vê que está em torno de 9% ao ano, tá? E tem um outro tipo de crédito, que é o chamado crédito livre, é o resto, tudo que não é direcionado e subsidiado, que é, em média, 34,6% ao ano, sendo que 21,3% para a pessoa jurídica e 46,7% para a pessoa física. Tá? E são duas metades. O crédito total no Brasil é mais ou menos 50 e poucos por cento do PIB. Uma metade é o direcionado, a outra metade é o livre. Claramente, é a casa e a rua. Aqui é o espaço do favor e do afeto, ali é o lado, é o espaço do mercado. Eu trago aqui essas imagens literárias aqui para explicar, usando personagens do Mercador de Veneza, peça shakespeariana, são fotos do filme, onde o Jeremy Irons é o mercador cristão e o Al Pacino é o Shylock, o judeu que empresta dinheiro para o mercador e tem um colateral que é uma libra de carne do mercador. Ali onde tem o que é o bairro do Rialto, em Veneza, é o espaço da rua do mercado, do contrato, da igualdade, onde está o judeu, o juro é alto. Ok? Aqui é o espaço da casa, do favor, na peça é o Belmonte, é um outro lugar idealizado, é o lugar dos campeões, da reciprocidade, do afeto dos cristãos. Na peça é o espaço dos bancos oficiais e das pessoas melhores do que nós, gente comum, né? Eles tomam dinheiro baratinho, o resto do Brasil toma dinheiro caro. E quanto mais dinheiro baratinho tem para as pessoas especiais, mais caro, evidentemente, fica o dinheiro para as pessoas comuns. Não é uma boa explicação sobre por que o juro é alto no Brasil, e é mais alto para alguns do que para outros? Pois é. Em parte, foi uma criação de Dilma Rousseff, outra contribuição inestimável de Dilma para o nosso complexo problema econômico. O crédito direcionado era só 13% do PIB em 2008. Ele dobrou de tamanho com o inchaço que ela promoveu nos bancos oficiais e no crédito direcionado. Passou de 13% para 26% do PIB entre 2008 e 2013. Ela criou essa dualidade da forma mais dramática que nós experimentamos na nossa história. Vamos dizer, o crédito direcionado agora, inclusive,
se valesse a lei da usura, nada afetava o crédito direcionado, já o livre não. Enfim, e o que se tem aí, claro que é uma história de meia entrada, de seletivismo, no livro da Ayn Rand, é o inferno, é a economia do privilégio. Quem são as pessoas especiais que têm acesso ao crédito direcionado, subsidiado, barato, camarada, e por quê? Porque eles e não nós. E claro que seria uma vigarice total imaginar que todos pudéssemos ser especiais, porque a conta não fecha, não é isso? Porque são só aqueles. E nesse mundo onde poucos são os que têm acesso a esse privilégio, o Estado é o personagem que existe para administrar as gratuidades, facilidades, subsídios cruzados, quem tem acesso ao direcionado baratinho e quem não tem, né? É um tipo de economia política completamente diferente do que habitualmente se toma quando se pensa em política monetária, mas é basicamente uma situação onde o Estado cultiva a exclusão para corrigi-la seletivamente para seus clientes, amigos, apaniguados. Esse é o tipo de sociedade que se constrói a partir da prevalência do privilégio. É curioso que este não é um devaneio de economistas neoclássicos, ortodoxos, chamem do jeito que for, é como pensam as periferias no Brasil. Isso aqui vem da pesquisa, famosa pesquisa da Fundação Perseu Abramo, na periferia de São Paulo, fundação do PT, que perguntou às periferias de São Paulo várias coisas sobre temas econômicos. Uma das conclusões do estudo, de número 5, é que o inimigo é o Estado. Quando perguntado sobre esses temas do luta de classes, relações trabalhistas, as pessoas diziam: não vejo o meu patrão como o meu inimigo, estamos no mesmo barco, era uma das conclusões. Outra é: o meu inimigo é o Estado. O principal confronto que existe na sociedade não é ricos e pobres, burgueses e proletários, é nós contra o Estado, é ele que faz a clivagem entre quem é privilegiado e quem não é, e eu não sei como é que ele faz isso, e não é o Estado monoliticamente, são os vários entes públicos, parlamentares, prefeitos, deputados, senadores, cada um é capaz de ter uma pequena moedinha de privilégio, a continha, o horáriozinho no hospital, um empréstimo no Banco do Brasil, agendar um gerente da Caixa Econômica para te dar um dinheirinho, enfim. Eu queria terminar com uma imagem em síntese. A ideia de socialização das perdas, essa expressão é do Celso Furtado, é um conceito antigo, tinha que ver com taxa de câmbio. No Brasil do século XIX, a desvalorização cambial era um meio de socializar as perdas do segmento cafeeiro quando os preços ficavam ruins, mas é uma fórmula extraordinária, porque tem a ver com transferência de renda, com a capacidade de mecanismos econômicos transferirem renda. Era isso que a inflação fazia horizontalmente, transferindo renda de todo mundo para quem tem correção monetária, em detrimento de quem não tem. Ou hoje, quando a gente se endivida, a transferência de renda intertemporal contra as crianças no futuro, a favor dos aposentados hoje. É seletivismo, não é isso? Transferência de renda, e o grande retrato dessa história, que é o custo Brasil na sua forma mais pura, é o gato. Isso que vocês estão vendo aqui, que é o seguinte: são pessoas que não pagam pela energia, porque de alguma forma penduram lá o seu gatinho no poste, ou conhecem o deputado que te dá acesso a alguma coisa regulatória ou bancária importante para você, pela qual você não paga, mas alguém está pagando.
A Companhia de Distribuição de Energia do Rio de Janeiro perde quase 25% da energia que ela distribui porque ninguém paga. Agora, quem paga esses 25% são os 75% das pessoas que pagam a conta de luz. Vocês todos, nós todos. É socializado. O gato é uma forma extraordinariamente alegórica, importante, clara de ilustrar vamos dizer, essa inflação de pequenos direitos que o Estado cria, que são privilégios para alguns, em detrimento da maioria. O custo Brasil, portanto, é isso que vocês estão vendo, essa teia caótica, como se houvesse uma aranha gigante sugando as energias vitais da economia brasileira. Isso, pessoal, continua exatamente no mesmo lugar onde estava em 1994 e, de muitas maneiras, a gente tem que ainda lutar contra isso. Muito obrigado. Primeiro, parabéns pela palestra, né? Muito obrigado pelo tempo disposto aqui para vir aqui falar com a gente. A primeira pergunta que eu vou fazer, como eu sou o mediador aqui, eu vou pegar a prerrogativa para fazer uma pergunta, uma curiosidade que eu sempre tive. Eu já vi gente defendendo o juro subsidiado em empréstimos, como, por exemplo, do Minha Casa Minha Vida, sob o pretexto de que você dá um endereço para alguém que não tem, é um meio de você permitir que essa pessoa ingresse no sistema formal, no sistema financeiro, né? E com isso ela consegue fugir justamente daqueles juros que se pratica em ambientes mais carentes, né? Onde você tem comunidades que praticam, por exemplo, juros com a cobrança em vez de cobrar mensalmente o pagamento do empréstimo, eles cobram por dia, né? E muitas vezes até a fuga da legalidade aí faz com que a pessoa seja obrigada a contratar com pessoas que não estão muito dispostas a seguir o que a legislação permite quando se trata de cobrar juros, né? E de cobrar empréstimo, perdão. Eu queria saber qual que é a sua opinião sobre essa defesa que se faz no Minha Casa Minha Vida, e se ela está completamente fora da realidade ou se ela tem algum sentido. Oi. Sim. Acho que é o argumento antiliberal por natureza. Ou seja, existem pessoas esclarecidas em Brasília que desenharam essa tese de que Minha Casa Minha Vida é a concessão de cidadania. E isso não tem preço, então fabrique-se papel pintado, ou se endivide as pessoas, ou se encareça o crédito para o resto do Brasil, porque isso aí tem que ser feito e este benefício tem que ser concedido. Isso é dispêndio público, porque é como se fosse dinheiro público que estivesse sendo gasto num subsídio financiado por alguém que está pagando mais caro a conta. É exatamente o assunto meia entrada, é exatamente o assunto do gato, e esse é um assunto orçamentário. Ou seja, se você colocar na conta do tamanho do Estado, o Minha Casa Minha Vida faz o Estado ficar maior, o gato faz o Estado ficar maior, todos esses prédios bancários é o que é, porque junto com o Minha Casa Minha Vida vem os ruralistas, não é isso? Vem uma opção de gente também, os mutuários do BNDES, né? Todos, cada um tem uma história muito boa, né? E alguém está pagando por isso, está tributando alguém para gastar dinheiro com essas pessoas. Esse tipo de mecanismo de transferência de renda, no entanto, diferente do Minha Casa Minha Vida, não faz parte do orçamento. Todos eles deveriam fazer parte do orçamento para que os nossos representantes no parlamento pudessem ser capazes
de definir prioridades. E vamos fazer a tarifa social no fornecimento de água ou esgoto, ok, faz sentido, isso funciona como um subsídio, entra na conta da despesa pública como subsídio, a receita que financia isso é um sobrepreço que incide sobre os outros consumidores do serviço de água e esgoto, por exemplo, como também pode ser um sobrepreço financiado pelas receitas do imposto de renda, né? O que um liberal não pode fazer é fingir que não está vendo que isso é subsídio, que isso é tributação, que isso aumenta o tamanho do Estado, e que tem um Estado que está dizendo que o programa Minha Casa Minha Vida é super importante, mais importante do que... Enfim, eu não sei se essas pessoas têm essa capacidade de definir essa importância toda para este programa em especial, considerando que os recursos são escassos, é preciso definir se é o Minha Casa Minha Vida ou outra coisa que vai receber os recursos suados dos impostos pagos pelos brasileiros. Deixa eu ver, a segunda pergunta que tem aqui, essa pergunta veio da plateia. Eu vou contextualizar um pouco. Recentemente o Ciro Gomes esteve aqui em Florianópolis, na UFSC, naquela universidade que não recebe evento político, e ele falou, quando foi confrontado com questões sobre a possibilidade de você ter que retornar às raízes do Plano Real para combater a nova matriz econômica, ele disse que, na verdade, aquelas eram soluções importadas e que o Brasil, como ele é uma jabuticaba, você não pode importar soluções econômicas para tentar implementar dentro do Brasil. Eu queria saber se você concorda que o Brasil é uma jabuticaba, mesmo se isso é mais um mito econômico ou uma maldição como aquela do país do futuro. O Ciro é muito bom de frases de efeito, isso não é mais do que uma frase de efeito. Claro que o Brasil tem jabuticabas, como tem framboesas no hemisfério norte, cada um é do jeito que é, e as soluções nossas no ângulo ali da reforma monetária foram muito singulares, mas elas não são conceitualmente nem analiticamente contraditórias, ou às vezes tem muita coisa parecida feita nos lugares mais diferentes do mundo. A URV brasileira tem um parentesco óbvio com o Rentenmark alemão de 1923, que antecedeu a estabilização, que foi instrumento importante. Também é aparentado do Chervonettes feito na União Soviética. Tem experiências monetárias para todos os gostos e tem alegorias que remontam a Goethe, sobre o modo como o papel moeda funciona. Então, o apelo a jabuticaba só é ruim quando é para recusar o que é consenso internacional ou melhores práticas estabelecidas mundialmente. Então, aí entra no terreno da vigarice. O senhor considera que o desafio de comunicação para convencer a população sobre a necessidade da reforma da Previdência é substancialmente maior que na ocasião do Plano Real? E que conselho que o senhor daria para o ministro Paulo Guedes para ele tentar reverter esse problema? O desafio de comunicação é sério, porque no real, enfim, identificar o vilão é importante, mas às vezes não é, no caso de Previdência, o vilão, coitado, não é bem um vilão. O vilão é um aposentado que está ganhando talvez mais do que deveria. E os números, por exemplo, quando se pensa assim, Rio de Janeiro tem, deixa eu dar um número interessante aqui, o Rio de Janeiro tem 17 milhões, o Estado, 17 milhões de habitantes, mas tem mais ou menos 440 mil pessoas que recebem
70% dos impostos que o Estado coleta da sociedade. 440 mil sustentados por 16 milhões. Desses 440 mil, como pouco menos da metade são inativos. Uma média salarial do grupo inteiro é perto de R$5.000. Né? As histórias se repetem nos vários estados brasileiros. Ouvi hoje de manhã um número sobre Porto Alegre, 33 mil pessoas em Porto Alegre consomem metade da receita da prefeitura. Fomos para Minas Gerais, para Santa Catarina, a história é muito parecida. Minorias explorando maiorias. O explorando tem que ser modulado direitinho. As pessoas não têm que trabalhar de graça, as pessoas fazem jus à aposentadoria, salário e tudo mais, mas está muito alto. Recentemente, um estudo do Banco Mundial, chamado O Ajuste Justo, por exemplo, fez uma conta sobre os níveis salariais pagos no setor público e os níveis salariais no setor privado, e olhou municípios, estados e União. O Brasil tem 10 milhões de funcionários públicos, 10 milhões, tá? Metade está no nível do município. Para esses do município, a média salarial praticada, controlando por idade, escolaridade e gênero, é igual no setor privado e no setor público. Nos estados, que são 30% dessa população aí de 10 milhões, a média de salários, em geral, é algo como 25% a 30% maior do que se pratica no setor privado, controlando pelas diferenças de escolaridade, gênero, ocupação, experiência. E no federal, onde tem 20%, mais ou menos, dos 10 milhões de funcionários públicos, o salário médio é 60% maior do que é praticado no setor privado para a mesma profissão, para o mesmo profissional, ok? Com a mesma experiência, gênero, escolaridade. 60%, tá? Esse tipo de coisa, bem como esses números previdenciários enlouquecidos, do quanto ganha, enfim, a elite do funcionalismo público aposentado, fazem a população ficar de má vontade, fazem a população sentir que tem um gato nesse sistema, que alguém está ganhando muito para nós ganharmos pouco, que nós estamos sendo tributados e que tem um subsídio cruzado. O mecanismo é exatamente esse do gato da luz, ok? Alguém não paga para ter a aposentadoria que tem, alguém está pagando. Achei que tinha desligado aqui. Uma outra pergunta que apareceu aqui: se considera justo que a federação socorra os estados que não fizeram o dever de casa? Não considero justo, e o que a federação fez no passado, e eu participei de várias desses resgates feitos entre 1993 até 1998, foram várias rodadas de renegociação de dívidas estaduais, em circunstâncias parecidas com o que tem agora, na qual a União impôs aos estados acordos com contrapartidas que funcionam de forma semelhante ao que o FMI faz quando faz acordos com os seus membros. Eu te dou o dinheiro sob condições. Você tem que agora equilibrar suas contas, tem que manter um limite na proporção entre folha de pagamento e receita, e enquanto tiver alto não pode dar aumento, e várias providências disciplinadoras desse tipo. As pessoas não lembram que foi a experiência desses resgates condicionais feitos entre 93 e 98, que por aí, e
acabou virando isso que a gente conhece hoje como a Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabeleceu várias limitações e consagrou essas diretrizes desses acordos como regras permanentes de boa gestão, da gestão pública responsável, e que seria ótimo se elas não tivessem sido subvertidas de forma vergonhosa por Dilma Rousseff, alguns governadores de vários lugares, petistas e não petistas, e que recriaram o mesmo monstro que no passado criou, enfim, a necessidade de resgatar os estados. A Lei de Responsabilidade fez uma coisa muito importante, que era o seguinte: evitar a síndrome do refis. Todo mundo sabe o que é o refis, não é isso? E sabe que se você faz 2, 3, 4, 5 refis, ninguém mais paga imposto, porque vai esperar o próximo refis. Então, se você fizer sucessivos resgates aos estados, nenhum deles vai se comportar direito. Então, a Lei de Responsabilidade, para evitar a síndrome do refis, proibiu posteriores renegociações de dívidas entre a União e os estados. E é muito importante que se mantenha essa proibição, junto com a capacidade da União executar as garantias sobre a dívida negociada. E aí, o que acontece agora é que, se o Estado quebra, ele quebra não na União, mas ele quebra atrasando a folha. E, com isso, o governador encara as consequências da sua irresponsabilidade. Isso é da maior importância para estabelecer os incentivos corretos para o comportamento fiscal dos entes subnacionais. Tem coisa pior do que um governador que atrasa a folha e vê o drama do seu funcionário público e tal, é porque ele não pode mais deixar de pagar a União. E a União não vai se fazer de boazinha de financiar de novo a irresponsabilidade. Agora, estamos num outro momento aí que precisa fazer uma rodada, provável rodada, de enquadramentos nesse programa, que é um outro tipo de resgate, é um período de carência de juros em troca de condições e ajustes, e parte dessas condições inclui, destacadamente, vender ativos. Então, tem estado que quebrou e tem um banco estadual que vale muito dinheiro, tem outro que quebrou que tem uma companhia de eletricidade que vale muitos bilhões. Então, como ter ativos e ter dívida no banco e a casa de campo ao mesmo tempo e não vender um para pagar o outro. Então, vamos ter uma nova rodada de ajustes desse tipo, tomara que seja bem conduzido e que leve os estados de volta à responsabilidade fiscal. A gente está com pouco tempo aqui, então vou fazer só umas perguntas mais breves, assim. Você acha que o mercado financeiro ele vê com um otimismo exagerado a disposição do parlamento em aprovar a reforma da Previdência? Não, acho que não. Resposta breve. Acho que o mercado financeiro interpreta que há um imperativo político do qual o Congresso terá dificuldade em se livrar, porque, se não aprovar a reforma da Previdência, o Congresso terá que dizer, então, como é que vai ficar a sustentabilidade fiscal do país, que claramente está comprometida. É muito ônus para este Congresso negar isso do presidente recém-eleito. Uma outra pergunta aqui da plateia é se os bancos públicos, como a Caixa ou o Banco do Brasil, devem ser privatizados, né? Eu acho que sim. Esses dois, em particular, não vejo nenhuma razão para que o Estado tenha que ter, o Estado federal, ou estadual, ou municipal, precise ter bancos comerciais para a sua sobrevivência, sobretudo quando está endividado e falta dinheiro para tudo. Acho que dá tempo para mais uma pergunta aqui. Eu não sei se ela é muito complicada de responder, mas eu achei interessante aqui. Você acha que, por exemplo, carros elétricos e energias renováveis devem ser subsidiadas pelo governo? Não.
Você acha que alguma coisa tem que ser subsidiada pelo governo? Não necessariamente, mas se couber no orçamento, ok, mas a competição por subsídio é muito grande. Tem muitas causas nobres, não é isso? Tem o Minha Casa Minha Vida, tem a produção de produtos agrícolas, de alimentos, a pequena empresa, tanta gente quer subsídio, não é isso? Então, se a gente fizer um leilão de subsídio, não sobra nada. Então é isso aí, pessoal, com essa dica aí, para quem ainda acredita que o subsídio é uma coisa importante, não, acho que não dava para ter sido mais claro, né? Então a gente encerra o painel. Eu agradeço a presença de todos vocês e peço mais uma salva de palmas para o ilustríssimo doutor Gustavo Franco. Obrigado. O Instituto de Formação de Líderes de Santa Catarina agradece mais uma vez o Dr. Gustavo Franco pela brilhante participação aqui no nosso evento, também pela trajetória. Gostaríamos só de agradecer os nossos patrocinadores, mais uma vez, Atlas Network, FAI Probst e Brustolin Advocacia, a Enflo, CDL São José, Eu Quero Investir, também os apoiadores, FI.org, a CAT, a CIF, Synergy, ACM, Fiesc e a todos os staffs da Voi e Estilos que permitiram a realização deste evento com grande excelência. Bem, com votos de esperança no futuro de um país mais livre, agradecemos a presença de todos vocês. Teremos agora o momento da foto oficial do evento, então eu convido a diretoria e demais instituições que venham aqui na frente para fazermos essa foto. Uma excelente noite a todos e nos vemos na próxima edição do Fórum. Muito obrigado.